Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nosso tempo devocional, lendo e meditando um livro de Salmos nesta época de pandemia. Nós vamos ler hoje e meditar no Salmo do número 12. O Salmo 12 é um salmo clássico de Davi, um salmo em que Davi pede ajuda no meio das suas dificuldades, nas suas angústias. É um salmo em que está voltado de forma muito particular por parte de Davi para contra pessoas que eram arrogantes e que estavam a prejudicá-lo também através da sua forma de estar e de falar. Nós não temos uma noção específica ou concreta do episódio, não há um contexto do momento exato, como acontece com outros salmos de Davi. Ele é bastante geral, tanto pode ter acontecido na época ou ter sido escrito dentro do contexto da época da perseguição com Saul, como também do golpe de Estado dado por Absalão. Em qualquer uma das circunstâncias nós podemos encontrar este salmo bem enquadrado. Ficamos com a ideia, pela descrição do salmo, de que as pessoas de quem Davi vai falar são pessoas que estavam no poder, ou seja, estes indivíduos de quem Davi vai fazer menção eram pessoas que estavam a controlar de alguma maneira o governo. Diz então assim o salmo do número 12, ele é um salmo descrito no seu cabeçalho para ser cantado com instrumentos de 8 cordas. Seminota era um instrumento de 8 cordas que provavelmente era bastante utilizado. E diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corta o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Percebemos então neste salmo alguma angústia por parte de Davi, e logo no início nós encontramos aquela característica das pessoas que estão a lutar contra a depressão, que é a noção de isolamento, não é? Ele diz aqui, desaparecem os fiéis, ou seja, a ideia de que fica muito difícil encontrar homens piedosos, homens que vivam de forma correta, homens que busquem o Senhor. Estes versículos iniciais, de 1 a 4, e depois o versículo 8, são versículos que descrevem os ímpios e falam a respeito dos maus. Há inicialmente uma invocação, há um clamor, um pedido de ajuda e a explicação de porquê, e esta explicação está voltada especificamente para estas pessoas que eram, digamos, aquelas que estavam a prejudicar Davi e a servir de perseguição contra ele. O texto e esta ideia de isolamento faz-nos lembrar muito Elias no seu momento de depressão. Elias também reclamou com Deus e disse, fiquei só eu, não há mais ninguém. Há momentos na nossa vida em que nós olhamos à volta e parece que não há mais ninguém que seja justo, não há mais ninguém que esteja a buscar o Senhor da maneira que nós estamos a tentar. Ele menciona então a falsidade e a bajulação. E é interessante notar que, de forma sistemática no livro de Salmos, a bajulação é colocada ao lado da mentira e da falsidade. De facto, bajular é fazer um elogio exagerado, um elogio que tem como objetivo ganhar algum proveito. É o elogio que tenta virar a pessoa, voltar a pessoa a nosso favor. Acaba por ser mentira e falsidade. Os elogios devem ser feitos de forma honesta e correta e não de forma a ganhar qualquer tipo de favor. A ideia aqui do versículo 3, cortar, é sempre uma ideia de retirar da comunidade. Pode até chegar ao extremo de ser um pedido de eliminação, ou seja, mesmo de morte. Estas pessoas são marcadas pela arrogância. Por isso, a ideia de que eles provavelmente estariam no poder, ou seriam pessoas que estariam sentadas nas posições de importância no país, eles acreditam na sua capacidade de vencer as coisas ou de organizar e ganhar as posições através da sua conversa, dos seus planos, da sua argúcia. Eles dão claramente a ideia de que com a sua conversa eles vão prevalecer, ou seja,
eles confiam, sobretudo, naquilo que é a sua capacidade de influenciar as pessoas. E, por outro lado, afirmam de forma muito categórica que não são influenciados, ou seja, eles afirmam a sua posição, não é, de total domínio ou completa soberania. Quem é Senhor sobre nós? É um bocado arrogante assim, ninguém manda em nós fazemos as coisas da maneira que nós queremos e ponto final, parágrafo. A virada do Salmo começa no versículo 5 com uma expressão que nos faz recordar aquilo que é a lei do Senhor. A lei de Deus estava sempre muito voltada para os necessitados, ou seja, para aqueles que estavam em dificuldade. Ao contrário de todas as leis dos povos vizinhos, que não tinham sequer referências aos pobres, a lei de Deus referia-se muitas vezes aos pobres, aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros, aqueles que estavam habitando entre o povo de Israel, mas que não pertenciam ao povo de Israel. E este versículo 5 diz exatamente isto. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Ou seja, é Deus a declarar que vai agir e vai, salvar, vai libertar aqueles que estão em posição difícil. O verso 6 é muito interessante porque ele faz aqui então o contraste absoluto entre aquilo que estava a acontecer e o que acontece agora. Nós poderíamos dizer que este salmo é sobre a palavra. Ele começa com Davi a falar, Davi a clamar, não é? A pedir ajuda, Davi a falar para que Deus o possa auxiliar. Depois nós temos o ímpio a falar. O ímpio a falar é mentira, é soberba, é arrogância, é falsidade, é bajulação, é aquela vaidade que diz que toma conta de tudo e que ninguém pode mandar. E por fim, nós encontramos Deus a falar. E a palavra do Senhor é então um contraste absoluto com a palavra dos outros, porque diz aqui a palavra do Senhor é pura, ela é refinada 7 vezes. A ideia do 7 vezes, como nós sabemos, é uma ideia de pureza máxima, porque o 7 para o judeu é sempre o número de perfeição. Portanto, se ela foi refinada 7 vezes, é porque ela é de facto pura e absoluta. Se a palavra do ímpio serve para colocar o justo em dificuldade, se a palavra do ímpio traz problema e coloca o ímpio em risco, a palavra do Senhor é proteção, diz o versículo 7. Ela guarda aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que se guiam pela palavra de Deus estão seguros e têm propósito. O versículo final dá-nos exatamente esta ideia. A tradução não é muito fácil, mas no original de hebraico parece que fica a noção de que os ímpios não têm direção certa. Eles andam perdidos, andam de um lado para o outro, não têm uma posição clara e definida de para onde é que vão, mas os servos do Senhor, que estão baseados na sua palavra, estão seguros e sabem para onde ir. Nós vivemos um tempo de muita confusão com esta pandemia. As notícias e as informações são muito truncadas e são muitas vezes contraditórias. Nós ouvimos pessoas em posições de bastante importância e técnicos e doutores e mestres, não é? Na área da ciência, dizerem-nos uma coisa e outros dizerem o contrário. Uns nos dizerem com grande segurança e absoluta certeza uma coisa e outros dizerem com a mesma segurança uma coisa totalmente diferente. Ou a mesma pessoa dizer-nos uma coisa e passado um pouco tempo dizer-nos outra. Vivemos este tempo, é um tempo de dificuldade. Nós não podemos confiar na palavra de políticos, nem sequer mesmo daqueles que são técnicos, porque a verdade é que a ciência ela é uma verdade que está em constante mudança. A nossa segurança para que nós possamos viver uma vida de tranquilidade está na palavra do Senhor. No nosso Deus nós encontramos baluarte, nós encontramos rocha firme, nós encontramos direção para as nossas vidas, independentemente das circunstâncias e daquilo que esteja a acontecer. Por isso, nós podemos dizer junto com o salmista, a palavra do Senhor é pura, é como prata refinada 7 vezes, nela eu vou basear o meu viver.